Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Espero que vocês estejam gostando das lições que foram ministradas até aqui. E eu sou o professor Felipe Vieira e vamos falar nesta lição, nesta aula, sobre a revista da CPAD, comentada pelo pastor Elianai Cabral, do segundo trimestre de 2023. A revista é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A primeira lição ministrada por mim aqui, o título dessa lição é Quando a Família Age por Conta Própria. Desde já eu peço que você deixe seu comentário, sugestões, perguntas e se inscreva nos nossos canais, em especial ativando o sininho, para que você possa receber o nosso conteúdo semanal e também nos seguindo no Instagram, @crentedocente, e visite também o nosso site fabricaebd.org. Então, embora essa aula tenha o objetivo principal ajudar os professores que vão ministrar essa lição no domingo nas suas classes de EBD, toda e qualquer pessoa, estudante da Palavra de Deus, pode ouvir, pode participar, pode nos ajudar com seus comentários e sugestões nessa lição, tá bom? O texto bíblico básico da lição, ele se encontra em Gênesis 12, verso 1 ao 3 e Gênesis 16, do verso 1 ao 5. O texto de ouro, o texto áureo da lição, encontra-se em Gênesis 17, versículo 19. E está escrito: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática dessa lição: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Vamos à lição então. A família é a célula principal, é a célula máter da sociedade e é constantemente atacada, ora de forma velada, ora diretamente, seja pelo meio político, pela mídia ou ainda por diversos segmentos da sociedade. Haja vista que nós já sabemos, como diz 1 João capítulo 5, 19, que o mundo jaz no maligno. Então não é nenhuma novidade que a família foi e será sempre atacada, mas cabe a nós, enquanto estivermos vivos, defender a palavra de Deus, né? Lutando no campo espiritual e no campo do debate, né? Para proteger a família, a instituição divina criada por Deus, para que nós fôssemos alimentados por essa família, para que nós também possamos implementar o reino de Deus no nosso ambiente familiar, em especial do nosso lar. A gente sabe que desde o Éden, né, a família foi atacada. A gente viu ali a serpente influenciando Eva para desobedecer a Deus, e Eva influenciou Adão para que Adão também transgredisse a lei determinada por Deus. Depois a gente vê também Caim matando seu irmão Abel. Então, as investidas de Satanás, além de ter iniciado lá desde o Éden, ela se repercute até hoje, né? A gente vê pais matando filhos, filhos matando pais, idosos estuprando crianças. A gente vê cada atrocidade em nosso meio, e o império da maldade, o império de Satanás reinando, mas devemos nos manter firmes, sabendo que Deus nunca perdeu o controle de nada, né? Tanto é assim que em meio ao caos na terra, sempre teve pelo menos uma família, né, que Deus utilizava como exemplo para salvar a humanidade e reiniciar todo o plano de Deus. Lembra de Noé? Quando toda a humanidade, cada um se deitava com quem queria, as pessoas bebiam, as pessoas se agrediam, né, não tinham controle sobre as suas vontades, sobre os seus impulsos. Ainda assim, em meio àquele caos, Deus encontrou Noé e sua família, e essa família foi salva em meio ao dilúvio. Então, embora o inimigo impere em determinados momentos, sempre há uma família, sempre há pessoas em meio ao caos que estão comprometidas com a palavra de Deus. Diversos assuntos do nosso cotidiano, eles serão expostos nessas lições, né, desse trimestre. Então é muito importante para que você blinde a sua família, para que você blinde a sua casa
com essa revista com ensinos valiosíssimos. Vai tratar de ciúme, de rebeldia, de mágoa, educação de filhos, comunicação conjugal, dentre vários outros temas importantíssimos para que a nossa família seja blindada contra as astutas ciladas de Satanás e os seus dardos inflamados, né? Então, que estejamos com a nossa mente voltada para a palavra de Deus. Nessa primeira lição, vamos falar então de Abrão e Sarai e o problema da precipitação no âmbito familiar. Quais são então os nossos objetivos aqui? Identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também pela sua família. Toda a promessa que Abrão recebeu não estancaria nele. Então a promessa que Deus dá para determinada pessoa não é somente para benefício dela, mas sim dela, da sua casa, da sua geração, da sua descendência. Reconhecer também que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. O plano e a promessa de Deus vai se cumprir, não adianta a gente tentar dar uma forcinha para Deus ou tentar antecipar essa promessa, porque se assim fizermos, a bênção se tornará em maldição. Entender que uma decisão precipitada ela pode gerar conflitos desnecessários na família. Toda decisão tem que ser tomada, tem que ser pensada no momento correto e não de forma precipitada. Então, item 1 aí, Deus faz promessas a Abrão. A Bíblia vai citar Abrão no meio do capítulo 11 de Gênesis, quando vai relatar lá os descendentes de Sem e, consequentemente, os descendentes de Terá, pai de Abrão. A promessa de Deus a Abraão acontece no capítulo 12 de Gênesis, quando Abrão tinha 75 anos de idade, e toda a história de Abraão vai até o capítulo 25, quando então Abrão morre aos 175 anos de idade. Abrão, pai ilustre, tem seu nome mudado para Abraão, pai de multidão, e Sarai, minha princesa, para Sara, senhora ou princesa, em Gênesis capítulo 17. Deus falou também pelo menos 3 vezes com Abrão, antes dele se deitar com Agar, reforçando que seria abençoado e que teria descendência, em Gênesis 12, em Gênesis 13 e em Gênesis 15. A meu ver, a derrota de Abrão ele iniciou no próprio capítulo 12, quando ele desce ao Egito em razão da fome e lá ele encobre que ele é casado com Sarai e o rei a toma por sua esposa. Saliento que nessa ocasião Sarai tinha 65 anos de idade e era muito bela. O primeiro detalhe que pode causar umas dúvidas aqui é como o rei pode se encantar com a beleza de uma senhora de 65 anos. Para isso eu tenho uma explicação aqui. Primeiro cabe frisar que no início da criação, após o pecado da humanidade, a humanidade vivia centenas de anos. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. E a partir de Gênesis 6, Deus sentenciou a humanidade à idade máxima de 120. Realidade de idade aplicada atualmente para todos nós. Ninguém hoje passa de 120 anos. Muito poucos passam dos 100, né? Que dirá chegar aos 120, idade estabelecida como máxima por Deus lá em Gênesis 6. Mas a partir então de Gênesis 6, as idades foram paulatinamente se reduzindo com o passar do tempo. Assim, a idade de Abraão e Sara devem ter aí uma aplicação proporcional à nossa nos dias atuais. Como Abraão viveu, por exemplo, 175 anos, se fizermos aí uma regra de 3 na matemática, seria como se ele fosse chamado, quando ele foi chamado lá aos 75 anos, foi como se ele tivesse de idade hoje equivalente a um homem de 51 anos de idade, e Sarai, sua mulher, como se fosse uma mulher hoje de 44 anos. Assim, fica mais compreensível que um rei se encantasse por uma pessoa com o físico de alguém com cerca de 44 anos. Então, superada essa primeira questão, de que Sara era muito bela e chamava a atenção do rei 65 anos, 2 outras questões chamam a atenção na descida de Abrão ao Egito lá em Gênesis capítulo 2. A sua covardia ao dizer que Sarai era sua irmã, que de fato era sua irmã por parte de pai, lá em Gênesis 20, 11, nós confirmamos essa questão, que de fato ela era irmã de Abraão, porém ela também esposa de Abraão. Ele ocultou essa informação e o rei egípcio, então, além de tomar Sarai como esposa, que foi a primeira questão, a segunda foi que ele deu
a Abraão diversos presentes, inclusive escravos e escravas. E aqui é a segunda questão que vai causar a derrota de Abraão, né? Ele recebeu um presente, parte desse presente ele recebeu escravas. Quando então entra Agar na vida da família de Abrão e Sarai. A Agar era uma serva egípcia que foi recebida como presente pelo rei do Egito. Então logo o rei do Egito descobriu que Sarai era esposa de Abraão, a devolve para ele e o expulsa do Egito. Então esses dois pontos aqui, a beleza de Sara aos 65 anos, embora tivesse 65, como as pessoas viviam mais tempo naquela época, podemos aqui supor que de forma física ela poderia aparentar como se uma senhora de 40, 44 anos hoje nos nossos dias, né? O que justificaria chamar a atenção do rei egípcio a beleza de Sarai. Ainda Abraão ocultou a informação de que Sarai era sua esposa, falando que era apenas sua irmã, falando uma meia-verdade, e ainda recebeu como presente escravas do rei egípcio, dentre dessas escravas, Agar, né, que seria depois uma pedra de tropeço para ele e para sua esposa. Abraão foi expulso do Egito, levou sua esposa Sarai consigo. Só que também lá em Gênesis 12, quando Deus determina que Abraão saísse da terra da sua parentela, Abraão levou consigo o seu sobrinho, contrariando a ordem de Deus para que saísse do meio da sua parentela. De modo que em determinado momento, ambos ricos precisaram se afastar em razão da falta de espaço para ambos os rebanhos. Tanto o rebanho de Abrão, tanto o rebanho de Ló, seu sobrinho, ficou em determinado momento grande demais para que ambos ocupassem os mesmos espaços de pastos. Em determinado momento eles precisaram então se afastar. Abraão determinou que Ló escolhesse a direita ou a esquerda, ou para cima ou para baixo, para ir para um lado, e Abraão iria para o lado oposto. Então a primeira vez registrada de que Deus fala com Abraão é a ordem para ele sair do meio da sua parentela. E a segunda vez que Deus fala a Abraão é quando ele se separa de Ló. Aqui temos uma lição importante. Façamos exatamente o que Deus determinou para fazer, sem qualquer exceção ao jeitinho brasileiro, jeitinho carioca. Deus determinou que ele saísse da terra da sua parentela. Ele levou um parente consigo. Do que adianta? A ordem não foi cumprida à risca. Talvez, aqui é uma possibilidade criada por mim aqui, nesse contexto todo, e até com aplicação para nossas famílias, né, para nossa realidade, talvez se Abraão não tivesse levado seu sobrinho, talvez ele conseguiria sobreviver maior tempo durante o período da fome que lhes alcançou, e ele não precisaria descer ao Egito, cuja experiência e período trouxe mais malefícios à sua história e à sua família do que benefícios. Então talvez, se ele não tivesse Ló consigo, em determinado momento, quando ele passa fome e precisa descer ao Egito, quando ele nega lá que Sarai era sua esposa, e depois ele pega Agar como presente do rei egípcio, talvez ele não tivesse que descer ao Egito se ele não tivesse Ló consigo, né? Talvez uma família menor, mais reduzida, ele soubesse administrar melhor seus recursos e conseguiria passar o tempo da fome com maior tranquilidade, não precisaria descer ao Egito. A Bíblia vai dizer lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 19, a parte B, aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então, aquela pessoa que fuma, então, ela não consegue sanar esse vício, e o fato dela fumar, ela torna-se escravo do fumo, do cigarro. E aqui é uma aplicação minha, né? Em Gênesis 12, Abraão, no meu entender, foi vencido pelo Egito, pois temporariamente ele perdeu sua esposa para o rei egípcio, em razão do medo de perder a sua vida, esquecendo-se então que tinha uma promessa de Deus, que teria uma descendência muito numerosa. Assim, em Gênesis 15, Deus diz a Abraão
que a sua descendência seria escrava por 400 anos de um povo estrangeiro. Que povo estrangeiro era esse? Era o povo egípcio. Povo este de sua serva Agar, que foi fruto da sua visita ao Egito. Assim Agar, egípcia, foi dada por mulher a Abrão pela sua esposa Sarai, de modo que mais uma vez Abrão foi vencido pelo Egito. Logo, tornaria-se escravo do povo que o venceu dentro da sua casa. Uma decisão imprudente de descer ao Egito, de, por medo da sua vida, informar que sua mulher, na verdade era sua irmã, causou tamanha destruição. Acarretou inclusive 400 anos de escravidão para sua descendência. Olha o perigo de decisões imprudentes. Antes de Abrão se deitar com Agar, Deus apareceu 3 vezes fazendo a promessa da descendência, e após a terceira promessa, sua esposa veio com outra proposta tentadora: deitar-se então com sua serva para que fossem pais por meio do ventre da escrava. Talvez este plano tenha vindo da serva, que estava constantemente em contato com sua dona, ou ainda pelo fato de Sarai ter sido entregue por esposa ao rei egípcio, entendeu que seu esposo também poderia se deitar com o estrangeiro. Cabe aqui destacar que não há como saber se Sarai chegou a se deitar ou não com o rei egípcio. Para este caso, a Bíblia também esclarece que as más conversações corrompem os bons costumes, e ainda que um pouco de fermento é suficiente para levedar toda a massa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Gálatas capítulo 5, versos 7 ao 9. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, muito possivelmente, a ideia de Sarai, entregar a sua serva a Abrão, pode ter sido sim em razão de convivência e de ideias e de conversas e de sugestões dadas pela própria serva egípcia Agar. Assim temos que aos 75 anos, Deus fez promessa a Abraão, e esta promessa já previa a bênção familiar, tendo-lhe prometido descendência. Passados 10 anos da promessa inicial, mesmo tendo por pelo menos 3 vezes Deus falado sobre a promessa de descendência, Abraão deu ouvidos à esposa e se deitou com a serva. Porém, a promessa originária de Deus viria apenas 25 anos após o prometido, tendo sido pai de Isaque, concebido e gerado por Sara, quando essa tinha 90 anos e Abraão 100. Dessa forma, completamos aqui o primeiro objetivo da lição, de que as promessas ao patriarca passavam pela sua família também. Logo, as promessas de Deus nos têm feito também passa pelos nossos descendentes. Saibamos também que alternativas de atalhos ou ainda de desmerecimento das promessas de Deus virão. Porém, devemos nos manter crendo que no momento certo a promessa de Deus se concretizará. Dentre várias promessas de Deus na minha vida particular, eu me recordo que quando eu tinha 5 anos de idade, quando era uma criança muito elevada e de família não crente, mulheres evangélicas foram à casa da minha mãe e disseram que ela receberia uma casa, bem como eu, o caçula, serviria a Deus, e já me vi até pregando lá na visão que a serva de Deus teve. A casa veio cerca de 1 ano após, mesmo sem qualquer recurso ou viabilidade à época, bem como minha conversão e batismo veio um pouquinho depois, Veio 12 anos após a profecia, e eu então com 17 anos de idade, além de já ter pregado em algumas oportunidades em filiais da DEVEC. Essas promessas não são vinculadas só a mim, e os cumprimentos dessas promessas reforçam a nossa fé e nos mantêm confiantes para que outras promessas sejam cumpridas sem esmorecermos, abrangendo também os nossos familiares. Mantenham-se então firmes e constantes na fé em Cristo Jesus, ainda que as circunstâncias contrariem o prometido por Deus, pois no momento certo elas se concretizarão. O segundo objetivo da lição versa sobre não darmos uma forcinha, uma ajudadinha para que o plano de Deus se cumpra.
não nos cabe interferir ou ajudar a Deus no cumprimento da promessa, pois Ele sabe o momento certo de atuar. Lembra do caso de Lázaro, que morreu e ressuscitou ao quarto dia? Para muitos, ou todos naquele lugar, Jesus, o Filho de Deus, teria chegado tardiamente. Porém, após conhecermos a história após o ocorrido, verificamos que veio no momento certo, para que todos daquela aldeia tivessem uma experiência inédita do agir de Deus. Deus tem trabalhado e não te deixa desamparado. Para que alguns milagres e promessas de Deus se cumpram, por vezes as águas serão sim agitadas, para que Ele venha trazer a calmaria do mar e entre no nosso barco. Pedro nunca teria andado sobre as águas se o mar não se agitasse. Lembre-se, algo inédito de Deus virá sobre você. Apenas confie, afinal, o que nos diferencia dos incrédulos é a fé, pois confiamos no impossível e cremos de forma contrária às circunstâncias naturais. Naturalmente, Davi seria derrotado por Golias, assim como Moisés também não passaria pelo Mar Vermelho. Jericó não teria seus muros implodidos, o ferro do machado não flutuaria. Mas nós não somos deste mundo. Por isso cremos que o impossível para nós é perfeitamente viável para o nosso Deus, que faz a estéril dar luz filhos. A forcinha que Abrão e Sarai deram para cumprir a promessa de Deus gerou instabilidade dentro da casa, pois a serva não mais tratava a sua senhora com submissão, e quando Isaac nasceu, Sara pediu que Abrão expulsasse Agar e Ismael, causando o rompimento do laço familiar. Ismael, com cerca de 15 anos, naturalmente teve seu emocional abalado por ser expulso do seu lar pelo seu próprio pai, bem como Agar lhe deu por esposa uma moça egípcia, de modo que a descendência de Ismael também seria enorme como prometido por Deus, mas agora embaraçado com o costume egípcio. A desobediência aos planos de Deus traz, sim, consequências desastrosas e talvez eternas. Tanto é assim que os árabes, descendentes de Ismael, são perturbadores de Israel, descendentes de Isaac até os dias de hoje. Assim, o terceiro objetivo da lição versa sobre as consequências das decisões e atitudes precipitadas. Abro aqui um parênteses para lembrar de Jonas. Deus deu uma determinada ordem para ele pregar em Nínive e ele vai em direção contrária, ele pega um navio, compra uma passagem e vai para Tarsis. Vem um vendaval, vem uma tempestade no alto mar e descobrem que aquela tempestade foi causada por fruto da desobediência de Jonas. As pessoas que estavam rodeadas de Jonas tiveram prejuízos, quase foram a pique, quase perderam as suas vidas. Pessoas que estão em desobediência, elas não acarretam prejuízo para elas mesmas, mas sim pela família, pelas pessoas que estão ao redor. A gente vê com pessoas que usam drogas, as pessoas que são alcoólatras, quantos prejuízos essas pessoas não trazem, não só para si mesmas, mas para seus familiares, pessoas que estão ao redor, muitos inclusive que podem perder a vida por conta desses vícios dessas pessoas e desobediência a Deus. Jonas teve consequências desastrosas para aquelas pessoas. Todas aquelas fortunas que as pessoas jogaram no mar não pegaram de volta. Sim, permaneceram o navio de pé, porque jogaram Jonas ao mar. Jonas voltou a fazer o propósito de Deus, e quando estava na direção de Deus, quando ele chegou, fez a sua missão, uma pregação muito chula. Qualquer pregação lá que ele fez, simples, rasteira, todo o povo se converteu a Deus. Mas as pessoas que estavam com Jonas no meio da sua desobediência não tiveram os seus bens ressarcidos, perderam. Tiveram que trabalhar e reconquistar. Mas quando Jonas se endireitou, colocou a sua conduta, a sua vida, o seu propósito na direção da vontade, da decisão, do projeto de Deus, aquilo que ele colocou a mão foi bem sucedido. Por mais que ele tenha feito de forma simples, rasteira, o propósito de Deus, que era maior, ele se cumpriu na vida daquelas pessoas. Então, você e a sua família, verifique, reflitam se estão fazendo, se estão na direção da vontade, dos planos de Deus, e se consertem para que os prejuízos eles cessem
e vocês possam ter bonança, né? Paz, segurança, provisão de Deus na vida de vocês. Uma vida de milagre, uma vida de conquista, tá bom? Então, a desobediência aos planos de Deus traz consequências, sim, desastrosas e talvez eternas. Tanto é assim que os árabes, né, descendentes de Ismael, são perturbadores de Israel, descendentes de Isaac até os dias de hoje. Atitudes precipitadas, então, são aquelas tomadas de forma imprudente, impulsiva, apressada, sem a reflexão sobre a atitude em si e, em especial, nas consequências decorrentes dela. Sarai ter oferecido a escrava para ter filho com seu marido foi uma atitude envolta na ansiedade e desespero para ser mãe, se valendo de um costume local em que, se a mulher não pudesse gerar, poderia ter filho por meio de sua escrava. Maior responsabilidade, a meu ver, não foi nem de Sarai, e sim de Abraão. A maior responsabilidade, a meu ver, quem teve foi Abraão, que ele não poderia ter cedido ao conselho e sugestão da sua esposa. Deveria tê-la convencido de que aguardar a promessa de Deus seria a melhor estratégia a ser adotada, tendo em vista que por 3 vezes Deus já havia lhe prometido descendência. Deus havia falado com Abraão, não havia falado com Sarai. Então, por Abraão, ele ter recebido essas promessas diretamente de Deus, maior responsabilidade tinha ele, sim, em influenciar a sua esposa e não ser influenciado por ela, para que aguardassem o agir e o mover de Deus na vida deles, que viria, sim, no momento certo. No nosso convívio, um matrimônio monogâmico, né, e sem divórcio, com fidelidade até o final da vida, está em descrédito e cada vez mais difícil de achar. Muitos cedendo aos impulsos dos vícios, do amor, da paixão, ao dinheiro, né, e ao adultério como alternativas que mais causam malefícios do que benefícios. Sejamos prudentes, pacientes, perseverantes, confiantes nas promessas de Deus, para que possamos experimentar e festejar o cumprimento da promessa na sua integralidade, em que pese às vezes a promessa de Deus tenha se cumprido na vida do casal Abraão e Sara, a consequência do ato falho deles teve consequência até os dias atuais. Antes de ceder ao impulso, reflita que eventual prazer carnal e temporário acarretará um prejuízo e dano talvez irreparável e eterno. Toda nossa atitude, pense quais são as possíveis consequências dela e aí você reflita e escolha praticar ou não aquela conduta, considerando as possíveis consequências que dela poderão advir. Quando esperamos com paciência a bênção, a exaltação vem no momento certo e sem peso. Exemplo de alguém que soube suportar cada etapa da sua vida e que sua exaltação aconteceu no tempo certo. Na Bíblia a gente vê com José. Ele chegou ao posto maior na sua época, no momento apropriado. Já em contrapartida, a gente vê na parábola do filho pródigo que a bênção antes do tempo acarretou em maldição e que todo o valor recebido foi perdido. Um certo pastor, que eu não me recordo o nome agora, ele disse que Deus nunca retarda a bênção. O retardado é que não sabe esperar. A gente verifica então que a lição ministrada até aqui, utilizando como exemplo de precipitação Abraão e Sarai, para que na nossa família não tenha essa precipitação, que a decisão em conjunto, em casal, seja ponderada, seja refletida, seja pensada e sempre olhando quais são as consequências de cada atitude, de cada decisão, de cada afirmação, porque todas as nossas atitudes terão consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Que a gente venha aprender com o erro dos outros e não com os nossos erros. Saber que a promessa de Deus tem um tempo certo para que ela venha madurar. Ela não vem antes e ela não vem depois. Toda promessa de Deus se concretiza no tempo certo. Evidentemente que Abraão, se soubesse que a promessa dele se cumpriria com 25 anos após do prometido, talvez ele esperasse. Mas Deus, ele quer saber de nós se estamos dispostos a esperar. Seja um ano, seja um mês, sejam 25 anos. Que não venhamos pecar pela
impulsividade, pela ansiedade, que não venhamos meter os pés pelas mãos, mas venhamos entender quais são os propósitos de Deus. Afinal, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que a nossa família seja uma família de paz, que não venhamos ter consequências desastrosas, que venhamos colocar fidelidade, que venhamos honrar o nosso matrimônio, que sejamos bons pais, bons maridos, que sejam boas esposas e que não haja brigas, xingamentos, traições, discórdias, vícios que possam acarretar prejuízos e traumas para nós e para os nossos descendentes e nossos familiares. Mas que cada cônjuge, que cada filho, que cada pai, que cada mãe seja um exemplo de fé, de confiança em Deus, que não venha esmorecer, mesmo que pareça aos nossos olhos que a promessa de Deus esteja demorando, mas que estejamos perseverantes e confiantes de que o melhor de Deus está por vir. Que Deus te abençoe, crente docente, fixando Cristo na sua mente.